Olá, mamães, sejam muito bem-vindas à Hora Criança Pix, onde você vai aprender como reduzir as enfermidades da sua criança de forma 100% natural, através das práticas integrativas e da sua consciência sobre as suas emoções. Eu sou Yara Azevedo e estou aqui representando as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glaucia Monteiro, especialista em auriculoterapia infantil. E o tema de hoje é uma forma 100% natural de reduzir as enfermidades na infância. Tia Glauci, explica pra gente que forma 100% natural é essa capaz de reduzir as enfermidades na infância. Bem, eu vou falar um pouco da auriculoterapia, né? A auriculoterapia é uma das técnicas, como eu já falei várias vezes aqui, né, autorizada pelo Ministério da Saúde, né, disponível aí no SUS. E apesar de não ser um termo novo, né, muitas pessoas não sabem para que serve a auriculoterapia. Então eu vou explicar aqui um pouquinho, né, para todo mundo saber e ficar bem familiarizado aí com a auriculoterapia, né? Ela atua no âmbito físico, mental e emocional. Por isso, pode ser recomendada em diversos casos, tá? Para prevenir determinados sintomas e até mesmo em pessoas que sofreram algum acidente, no caso da reabilitação, né? A auriculoterapia é uma técnica que trabalha por estimulação mecânica, tá? Em pontos específicos da orelha. Ou seja, para que os estímulos ocorram, são utilizados materiais esféricos e de superfície lisa, como as sementes e os cristais. Eles são presos por microporos esparadrapo, né, na pele, na orelha, né, e durante algum tempo é necessário que esses pontos sejam estimulados, tá? A pessoa tem que apertar esses pontos algumas vezes ao dia, né? Então, é importante as pessoas saberem que todas as regiões e órgãos do corpo humano estão representados na orelha, como se ela fosse um feto de cabeça para baixo, né? Se vocês pegarem essa orelha aqui, vocês vão ver que a cabecinha do feto é aqui embaixo, aí tem a coluna e as perninhas aqui em cima. Tá? Uma próxima live sobre a auriculoterapia, eu vou trazer uma orelha e um feto invertido para vocês verem que é bem parecido, é muito igual mesmo, tá? Então, aqui é onde reflete todas as mudanças e alterações funcionais referente ao nosso corpo, tá? Que ocorrem em resposta a qualquer desarmonia, né? Enfermidade ou lesões, e que possam acometer os membros, o tronco, os tecidos e os órgãos. Então, ao pressionar os pontos referentes a cada problema a ser tratado, automaticamente o cérebro recebe uma mensagem. E a partir dessa mensagem são enviados estímulos para amenizar a dor a ser tratada. A nossa orelha é um microsistema, tá? Eu vou explicar um pouquinho assim o que é um microsistema para quem não sabe, tá? Os microsistemas são regiões pequenas do nosso corpo, como o nosso rosto. O nosso rosto é um microsistema, tá? Nossas mãos é um microsistema. Os pés, né, que faz a reflexologia, a reflexologia através do microsistema. E a orelha, né, que são áreas, como eu já falei, que são áreas pequenas do nosso corpo. E lá, né, nessas áreas pequenas, refletem e representam o nosso corpo como um todo, tá? Então, ao tratar as enfermidades por áreas chamadas microsistemas, conseguimos ver resultados muito mais rápidos quanto ao tratamento. A nossa orelha é um microsistema e, através dela, trabalhando assim com a auriculoterapia, nós conseguimos resultados assim incríveis. Tia Glauci, e qual que é a diferença entre a auriculoterapia e a acupuntura? E o que é a acupuntura auricular, né? Que é comum a gente ver por aí esse termo. Você pode explicar para a gente essas diferenças? Isso. Muita gente confunde, né? Aí, eu vou explicar vou fazer um passo a passo aqui e explicar direitinho
para todo mundo entender a diferença de cada uma delas, né? A auriculoterapia trabalha por estímulos na orelha, tá? Onde tem um emaranhado de terminações nervosas que fazem conexão com o cérebro, né? Como eu já disse, apertando os pontinhos na orelha, né, referentes à dor a ser tratada, vai mandar uma mensagem para o cérebro e a dor vai ser trabalhada ali, para amenizar o desconforto. A acupuntura trabalha por estímulos também, só que por estímulos em pontos de canais energéticos espalhados pelo nosso corpo, tá? E diferente da acupuntura, diferente da auriculoterapia, a acupuntura, né, ela trabalha por uma técnica realizada em um macrosistema, tá? Que é o nosso corpo como um todo, que é grande. Um microsistema é pequeno, são as nossas mãos, os nossos pés, as orelhas e a face, né? E a outra pergunta foi sobre a acupuntura auricular, né? Isso. Qual que é a diferença desse termo que a gente ouve comumente as pessoas falando de acupuntura auricular? O que seria isso? Isso. Sobre a acupuntura auricular e a auriculoterapia, muitos terapeutas não separam esses termos, né? Fala assim no geral. Eu me aprofundei mais, até para me especializar na auriculoterapia mesmo, né? E entendo que a acupuntura auricular usa-se agulhas, tá? Seja a agulha intradérmica, que é aquela agulha que coloca na orelha e ela fica por alguns dias, tá? E depois a gente retira ela. Ou tem umas agulhas pequenas também chamadas agulhas Ting, tá? Que esse é um modelo de agulha que é uma acupuntura auricular que faz no consultório mesmo, tá? Igual a acupuntura no corpo, só que na orelha, tá? Coloca lá durante um tempo e depois retira, tá? A auriculoterapia é o que a gente faz aqui, né? Consiste em colocar os cristais e as sementes e fazer a pressão mecânica, não sendo nada invasivo. Ah, ok. Muito esclarecedor, muito bom. E como que a auriculoterapia, ela ajuda na prática, assim, a reduzir as enfermidades na infância? Então, para tratar as enfermidades na infância com a auriculoterapia, eu tive que estudar muito, me especializar e adaptar essa técnica para as crianças, né? Na prática, a criança tem uma resposta biológica muito rápida a qualquer tratamento, não só a auriculoterapia, não, tá? Um exemplo é quando eu uso a auriculoterapia para amenizar as dores de uma cólica de um bebê, por exemplo. Tá? Eu montei alguns protocolos para amenizar as enfermidades da infância e fiz de acordo com a idade e o problema a ser tratado. Esse é um material, né, como você sabe, que é exclusivo, não vai encontrar em nenhum livro, em nenhum curso, né? Foi um material que eu criei, que eu estudei e fiz alguns protocolos. A única coisa que eu preservei e levo muito em consideração é o estudo que usa para iniciar o tratamento, né, que é o triângulo cibernético, que é o Shenmen, o Rin e o simpático. Então, eu começo o tratamento em um bebê de 3 meses, por exemplo, com no máximo 3 ou 4 pontos, tá, de auriculoterapia. E quando eu coloco os cristalzinhos na orelha do bebê, naquele momento, já inicia um estímulo, né, de pressão, que envia a mensagem para o cérebro, que faz o papel de se comunicar com a dor, tá? Fazendo com que o problema seja amenizado, como se fosse um analgésico, tá? Aí você vai me perguntar, quantas sessões são necessárias? Né? Porque como não é um medicamento, então a gente não pode ter um parâmetro, né? Aí eu vou te responder, eu não sei. Vai depender muito da resposta biológica de cada criança, tá? Pela minha experiência com a minha técnica, né, em poucos dias as cólicas são amenizadas. Mas claro que tem que repetir em algum momento aí a técnica. Entendi.
E você pode, assim, dar alguns exemplos para gente de enfermidades que você já usou a auriculoterapia em crianças? Você já acabou falando da cólica, mas você pode dar alguns exemplos para gente entender melhor? Nossa, posso sim. Primeiro, né, eu usei a auriculoterapia na minha filha. Isso já tem alguns anos. Não sei se eu já falei aqui, mas acho que já, né? Ela pegou uma gripe e eu, cansada de dar medicamento, fui testar a auriculoterapia nela. Naquele momento, eu estava estudando medicina tradicional chinesa e falei, vou tentar a auriculoterapia, né, para ver o que dá. Aí eu coloquei alguns cristais na orelhinha dela. À noite, nós conseguimos dormir e, para minha surpresa, no dia seguinte, os sintomas já tinham sido amenizados. Daí por diante, eu passei a usar a auriculoterapia nela. E para mim foi maravilhoso, porque eu tenho um laboratório em casa, né? E outra criança, deixa eu ver, eu me recordo que teve um resultado muito rápido, tá? Ela era uma bebezinha e uma pessoa que me conhece, né, muito íntima minha, me pediu para que eu ensinasse a usar a auriculoterapia nessa bebê, né? Ela não sabia nada, eu só tinha usado nela mesmo e ela me pediu para poder ajudar essa criança. Na época, ela sofria de refluxo. E eu ensinei essa pessoa a usar a auriculoterapia na bebê e fui auxiliando ela nos atendimentos à distância, Nesse caso, via não foi WhatsApp. você que usou a auriculoterapia. Nesse caso, você ensinou essa pessoa a usar a aurículo na criança. Isso, É isso? Que eu legal. ensinei. Então, eu passei a auxiliar ela à distância, né, via WhatsApp. Eu passava os pontos, eu disponibilizei o mapa auricular para ela, né, e fui falando os pontos que ela tinha que acrescentar ou tirar, e ela fez direitinho, tá? E com 3 aplicações, a bebê já tinha as regurgitações frequentes, né, já amenizadas. Assim, isso foi um caso, assim, extraordinário, que eu achei incrível, né? Uma pessoa que não tinha contato com a auriculoterapia, ela só tinha recebido a auriculoterapia e ela resolveu aprender um pouquinho só para ajudar uma bebê. E conseguiu, Que né? fantástico isso. Foi maravilhoso. A outra criança foi aqui no espaço, né? Ela tem 3 anos e ela sofria de prisão de ventre. Nesse caso, o emocional estava envolvido ali, tá? Eu comecei a trabalhar umas questões nela e também a tratar a mãe dela, tá? E em exatamente 6 sessões, ela e a mãe estavam felicíssimas, porque além de fazer cocô todos os dias, ela não usa mais fralda. Né? E essa criança chegou aqui, ela ficava de 7 a 10 dias sem ir ao banheiro. Tá? Caramba. Então, assim, só nesses 3 casos, as mães dessas crianças não precisaram recorrer a nenhum medicamento. E os resultados foram, assim, muito rápidos, tá? Inclusive eu, né? No meu laboratório em casa, na minha filha. Você tem um laboratório constante em casa, né? Pois é. E, tia Glaucia, agora vamos falar o seguinte: quais são, com relação às mães, né? Quais são os Uhum. principais receios que as mães têm, principalmente as mães que nunca usaram, né, a auriculoterapia? Quais são os receios que elas têm com relação ao uso da auriculoterapia nas crianças? Então, muitas mães acreditam que essas enfermidades são naturais na infância, né? E que não precisam recorrer a terapias alternativas, né? E o que elas perdem ao pensar assim, né? Elas vão perder de conhecer uma técnica natural, muito fácil de usar, que não agride o organismo da criança e que tem um custo baixíssimo. Outra coisa, né, muitas mães vão preferir usar os medicamentos, né, medicar a criança quando apresenta alguma enfermidade. E quais são as consequências de fazer isso? Né? O organismo da criança está em desenvolvimento constante, tá? E quando ela recebe uma carga muito alta de medicamento, principalmente quando a mãe medica a criança, né, que é perigosíssimo isso, a tendência
é agredir a parte gástrica da criança, justamente por ainda estar em formação, né? E outra coisa é não saber que a auriculoterapia pode ser usada em crianças, inclusive em bebês, tá? A auriculoterapia é uma prática, assim, comumente usada em adultos, né, para tratar qualquer problema, seja ele físico ou emocionais. Eu vi a dificuldade em terapias alternativas para crianças quando eu precisei tratar a minha filha. Mesmo eu estudando medicina tradicional chinesa e perguntando a profissionais que trabalhavam assim há anos, né, na área das terapias, não me passava segurança. Muitos terapeutas atendem só adultos e outros adultos e raramente crianças, né? Então, assim, não achei no mercado um terapeuta exclusivamente para tratar crianças. Tá? A partir daí, eu resolvi pesquisar e estudar para me especializar em terapias alternativas que pudessem atender as crianças. Né? Muitas técnicas eu precisei adaptar, como é o caso da auriculoterapia, né? Que é diferente. O microsistema de uma criança é diferente de um microsistema de um adulto. Tá? Na infância, que eu esqueci o que eu ia falar, mas é um método. Esse método de auriculoterapia na infância foi criado para ajudar mesmo, tá? As mães que necessitam de uma terapia mais natural, porque a auriculoterapia, assim, é magnífico, tá? E Eu pelo falo assim, fato eu de não até... ser muito conhecido, do jeito que você falou, a mãe não sabe que pode recorrer a isso, né? Ou pelo menos não sabia que essa é uma alternativa que ela pode usar. Inclusive, muitas mães que já usam não sabem que a própria criança pode usar, né? E ter aqueles mesmos benefícios. Então, Pode usar sim. Tem técnicas, né? A gente faz aqui no espaço, a gente tem uma técnica específica para a criança e as suas idades, né? Assim, eu falando da auriculoterapia infantil, eu fico até emocionada, porque eu sinto, assim, dentro de mim uma satisfação muito grande, né? Quando eu estou atendendo essas crianças, porque eu sei que eu posso amenizar a dor delas, sabe? E dos pais também, né? Porque pai nenhum consegue ver a dor do filho e não sentir doer também, né? E a satisfação é muito grande também, porque eu passo para o pai, né, uma segurança muito grande quando eu falo que eu posso amenizar o problema dele e do filho dele, sabe? Eu sei que, no fundo, cada pai, cada mãe me agradece por essa técnica maravilhosa que está aí no mercado. e a criança começa com isso, né? Se a criança é educada dessa forma, já desde pequena, recorrendo a essas as PICs, né? Que são as práticas integrativas e complementares em saúde, a tendência é cada vez mais ter qualidade de vida, Sim, sem precisar recorrer ao uso de medicamentos, né? Realmente usar medicamento quando ele é a indicação, necessário. exatamente, quando é Isso. necessário, sem precisar ficar tomando ali Uhum. de forma indevida. Então, a criança cresce mais saudável, né? Vão surgindo os probleminhas, vamos dizer assim, as enfermidades que a gente, que é mãe, sabe que estão sempre aí na infância, principalmente na primeira infância, e a gente Uhum. consegue lidar com isso de uma forma mais saudável, mais natural, e com isso só tem a beneficiar, né? Então é Sim, importante que as quando... mães Isso. saibam que isso é possível, né? Que elas conheçam. É. Os pais, quando passam a conhecer aqui o nosso trabalho no espaço, eles entendem, né, a importância da saúde da criança. Não só agora, mas para o futuro mesmo, né? Sem precisar recorrer ao uso de medicamento todas as vezes que a criança tiver uma dor de barriga, por exemplo, né? E dessa forma, a criança vai crescendo e se educando a se tornar um adulto mais consciente quanto ao uso indiscriminado de medicamento, né? E ele vai se tornar um adulto com liberdade de escolher uma terapia natural para a vida dele. Maravilha. Quando a gente pensa assim, por exemplo, esse exemplo que você deu sobre a criança de 3 anos que ia ao banheiro a cada 7 ou 10 dias,
e em seis sessões, né, ela Uhum. não só passou a fazer cocô todos os dias, mas ela também desfraldou. Então pensa, né, Desfraldou. se ela fosse tomar remédio uma vez por semana, se a mãe tivesse optado, né, por dar um remedinho Nossa, uma vez por semana, a gente está falando de 6 semanas aí, pelo menos, para que ela de remédios que pois ela é. não precisou usar ao fazer esse tratamento terapêutico de forma 100% natural, e ainda tratou a questão emocional que tinha ali por É, trás disso, e desfraldou, né, que já pois que é, não é maravilhoso. necessariamente uma enfermidade, mas é uma batalha que a mãe trava, É, né, para poder, conseguir fazer esse processo, e foi tudo natural, tudo super tranquilo. natural. Tudo no tempo da criança, né? Agora, quando a gente fala de reduzir as enfermidades de forma 100% natural, é muito comum que, quando a gente fala isso assim de forma geral, as mães achem que a gente vai falar, por exemplo, do uso de chás, né? Ao Uhum. invés de. E preferirem também, né? Porque o chá é mais comum, né? Então é natural que as mães, às vezes, prefiram recorrer a esse tipo de forma 100% natural de tratar essas enfermidades na infância do que a auriculoterapia. E você, enquanto profissional, inclusive com formação em fitoterapia, o que você tem a dizer sobre isso? É, é muito complicado, né? Porque muitas mães recorrem aos chás para amenizar as cólicas, prisão de ventre, diarreia, tosse, né? E elas têm que saber os riscos que estão correndo ao dar um chá, né? Muitas vezes esses chás são indicados por parentes, vizinhos ou amigas, né? Muitos chás mal administrados podem causar sintomas adversos na criança, né? E até levar ao óbito, tá? É, É isso muito é. perigoso. Eu indico chá, sim, tá? Porque, como você disse, eu sou formada também em fitoterapia chinesa, mas eu sei, tá? Então, assim, a mãe, quando for pensar em dar um chá para uma criança, ela tem que procurar uma pessoa habilitada para isso. Não é sair dando chá de qualquer jeito, né? Não, não. Não, até adulto mesmo, né? Tem chás que cortam efeitos de medicamentos. Tem que ficar muito atento quanto a isso. Chá é muito perigoso, é muito bom, é muito gostoso, mas tem chás que, tomado de forma errada, ele vai causar um problema grande aí para a pessoa. E quando a criança, então, se ela tiver com uma enfermidade e a mãe desejar, né, complementar a saúde dessa Uhum. criança de forma 100% natural, o que você mais indica nesse caso? Eu vou falar para ela, recorre às PICSs, né? As práticas integrativas e complementares em saúde, né? São práticas reconhecidas pelo SUS, tá? E eu indico também que procure um profissional habilitado para indicar a melhor prática para o seu filho. Tá? A técnica que eu recomendo e uso em qualquer criança, em qualquer idade, é a auriculoterapia, porque é 100% natural, não causa efeito colateral nenhum. Tá? Os resultados são rápidos e é uma técnica que tem um custo muito baixo. Sabe? Você põe aí o custo de uma placa para fazer auriculoterapia e uma pinça e compara com um medicamento, tá? Para essas enfermidades aí que a gente comentou aqui. E isso você está falando no caso da própria mãe fazer na criança dela, né? Se for o caso, com o seu auxílio, Se por for o exemplo, assim caso, como você sim. auxiliou lá, porque tem essa questão também, né? Que as mães não sabem que existe ainda uma forma de burlar a barreira física, né? Que a gente tem essa barreira de uma mãe está em outro estado, está em outro lugar e ela quer fazer auriculoterapia, às vezes ela não sabe o que fazer. Ela pode fazer auriculoterapia na própria criança, fazendo um Pode. curso, né, com você, Uhum, tendo a sua orientação, por exemplo. Então a gente ainda tem sim. essa vantagem e óbvio que as mães que estiverem aqui no Rio de Janeiro podem trazer a criança aqui que você vai fazer nelas. E também comparando o custo aí com o remédio, o custo-benefício Uhum. de forma geral vale muito a pena, né? Demais. Muito, muito bom.
E você poderia ensinar um pequeno passo, sabe, para que a mãe possa Uhum. começar imediatamente a aproveitar os benefícios, sabe, do uso da auriculoterapia na criança? Sim, eu vou ensinar um pontinho aqui, é bem muito simples, tá? Porque muitas enfermidades, né, como a falta de sono, sem nenhum problema aparente, por exemplo, né, às vezes a criança não dorme, mas ela não tem nada, não tem nenhuma enfermidade. É só uma questão de equilíbrio orgânico mesmo. Nesse caso, a mamãe pode pressionar um pontinho em casa, tá? É um ponto, é o primeiro ponto que eu uso para iniciar qualquer protocolo, é o Shenmen. Ao pressionar esse ponto, o cérebro manda o recado, né, para o corpo que tem que fazer uma autorregulação, tá? E é como se fosse um equilíbrio. E muitas vezes é só isso que a criança precisa, de uma autorregulação, para acalmar mesmo, né? Então é o ponto Shenmen. Ele fica bem aqui, ó. Vira mais para cá, pra gente ver. Isso. Uhum. Depois a gente pode até colocar uma imagem aí, né, para demonstrar onde fica. Sim. Tem a Ele orelhinha fica, aí para você mostrar também? tem a orelhinha aqui, tá? Ele fica aqui nessa parte de cima, né, como se fosse o triângulo aqui da nossa orelha. Uhum. Ele fica aqui nessa parte de cima. Lá no Instagram tem alguns posts, né, que mostram esse ponto. Ele é bem fácil de localizar. Então, pressionando, fazendo uma massagenzinha, tá? Pode ser até com cotonete mesmo. Já vai fazer essa autorregulação e esse equilíbrio na criança. E pode pressionar só com a mão, igual você fez, com o dedo, assim, pegar a Pode orelhinha pressionar e só com a ficar. mão, pode. Quantas vezes Uhum. Para por essa, dia ou ó, numa criança, eu sugiro, dependendo da idade, tá? Umas 3 vezes. Até uns 4 anos, umas 3 vezes por tá. dia. E isso, assim, se a criança tiver com algum desconforto, com alguma enfermidade, ele vai servir para dar esse equilíbrio e já começar a autorregular aí Sim, o organismo. uhum, o organismo, isso mesmo. Maravilha, tia Glauce. Muito obrigada por esse nosso bate-papo, por essa nossa hora Criança Pix. Nada. É um momento muito importante onde a gente realmente traz informações, né, para as mães que gostam e que buscam alternativas naturais para poder cuidar e melhorar a saúde do filho. Então, todas as informações que você traz aqui são excelentes e tenho certeza que ajuda e esclarece muita coisa para muitas mães. Então, muito Eu tenho um prazer, é um obrigada. prazer para mim passar esse conhecimento para as mães, né? E elas entenderem também que pode usar o medicamento, quando tem que usar o medicamento, mas tem muitas outras enfermidades que a gente pode amenizar com as práticas integrativas. Maravilha. Então é isso, tia Glauce, muito obrigada e até a nossa próxima Nada, Hora Criança até a Pix. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.